tipo no banco da praça, cada hora chega um personagem contando uma. E vai só piorando. Não, agora vai melhorar. Eu gosto que a reação, o meu react é o Ivan, aqui na nossa câmera, que ele só faz assim, ó. Que é uma pior que a outra. Não vamos abusar, então. Vamos lá com o Edu Afonso, atualizando então as informações do São Paulo pra gente. Conta aí, Edu. Tudo bem, Bruno? Grande abraço a você, bom dia a todos no estúdio e ao Fã de Esportes. Aqui a situação é a seguinte, Bruno, é uma intertemporada importante, até o maior tempo que o Carpini terá para trabalhar com o grupo do São Paulo. Ele só fez uma semana da pré-temporada, a outra semana foi comandada ainda pela comissão técnica do Dorival. Mas o que acontece, Bruno? Ele não tem aqui metade do elenco. Então ele está fazendo uma intertemporada nessa primeira semana extremamente desfalcado. Ele não pode montar o time que ele pensa que é ideal para o início da Libertadores e do Brasileirão e nem realizar muitos treinamentos coletivos. Tem que pedir ajuda da base para poder completar aí 22 atletas. Por quê? A gente tem 6 jogadores defendendo as mais diversas seleções nesta data FIFA que só retornam quarta e quinta-feira da semana que vem. Os brasileiros na seleção do Dorival, Rafael e Pablo Maia. O Arboleda na seleção do Equador, Ferrarese na Venezuela, Bobadilha no Paraguai. E o Rames Rodrigues, olha só, que joga hoje com transmissão da ESPN, do Star Plus. Amistoso internacional contra a Espanha. E é sempre bom o São Paulino acompanhar, porque vai poder ter uma noção se a intensidade do Rames na seleção é diferente da intensidade do Rames no São Paulo. Essa seria uma semana fundamental para o Rames, se estivesse aqui no CT, melhorar a sua intensidade, melhorar a sua condição física. Teria aí 15 dias para poder, pelo menos, se igualar aos demais jogadores do elenco e se preparar para a Libertadores. Além disso, Bruno, tem os machucados. Wellington, Rato, Luiz, Gustavo, Caleri, que afirmou ontem que acredita que estará à disposição dia 4 lá em Córdoba contra o Tajeres pela Libertadores. O Ferreirinha se machucou na última rodada, o Moreira, o Patrick Lanza. Aí você junta tudo isso, são 15 atletas. O Nestor, o 15º, até faz alguns trabalhos de campo, mas meio elenco que não pode treinar nos próximos dias. Mesmo assim, o Carpini vai aproveitando. Ele pretende que a diretoria marque pelo menos um jogo-treino na semana que vem, já com mais jogadores à disposição, para ir testando a equipe e montando o time que ele pretende colocar na estreia da Copa Libertadores. Tajeres em Córdoba, Cobressal no Morumbi, Fortaleza no Morumbi e Flamengo no Rio de Janeiro são os próximos 4 desafios do técnico São Paulino, onde certamente, depois daquela eliminação precoce no Campeonato Paulista, ele será muito avaliado, muito pressionado e muito cobrado, Bruno. Bom, Edu, e a gente aproveita e faz o convite. Que horas, Bruno, do jogo? 5h30. Colômbia e Espanha. Isso. Tá, ESPN Star Plus. É isso aí. Voltamos então com o Edu também, atualizando tudo do lado do São Paulo, que fica de olho, querendo ou não, também no jogo da seleção, para matar uma saudade do Beraldo, de olho também na Colômbia, de olho no Rames, e todas as informações do Tricolor, Edu. É isso, Mari. Boa tarde para você, a todos no estúdio. Vou falar um pouquinho também de mercado da bola, né? O São Paulo tinha 3 objetivos. Um atacante já foi contratado, já estreou, o André Silva, estreia na eliminação no Campeonato Paulista. Um zagueiro pelo lado esquerdo, chegou o Sabino, veio com uma lesão, com um final de recuperação de lesão no pé direito, sofrida o ano passado no Sport, não jogou ainda nessa temporada, a expectativa é que ele seja apresentado nos próximos dias. É um contrato diferente de apenas 3 meses até a metade do ano, talvez ele seja testado neste período. Falta um lateral esquerdo para substituir o Caio Paulista, que no final do ano foi para o Palmeiras. E talvez um segundo lateral esquerdo seja pretendido no mercado, caso o Wellington não renove seu contrato. 2 reuniões, nenhum acordo. O jogador tem contrato até o final do ano, mas pode sair no meio do ano, caso o São Paulo queira recuperar um pouquinho do investimento. Se vender agora, na metade do ano, ainda consegue uma proposta. Bem, Maceió, atacante da Portuguesa, 20 anos, se destacou na reta final do Paulistão, fez aquele gol contra o Mirassol que garantiu a Lusa na primeira divisão, nas quartas e também no Brasileiro da Série D. Segundo o presidente da Lusa, o Antônio Carlos Castanheira, o São Paulo tem interesse, está conversando com a Portuguesa. Eu tentei confirmar com a diretoria do São Paulo, não consegui a confirmação desse interesse. O São Paulo tem muitos jogadores para esse setor. Tem o Eric, tem o Ferreirinha pelo lado esquerdo, tem o Lucas Moura, tem o Luciano, tem Caleri, tem Juan, tem Nicão, tem o Wellington Rato, enfim. Tem o menino Henrique da base que está procurando uma possibilidade de ser testado. Maceió talvez seja um investimento do São Paulo ou vir para amadurecer, para ganhar a experiência
sequência no São Paulo, sem muitas oportunidades. Enquanto isso, pré-temporada segue aqui e hoje todo mundo de olho na transmissão dos canais ESPN e do Star Plus, porque Rames Rodrigues deve estar em campo às 17h30 contra a Espanha, amistoso, e a gente vai ver a real condição do Rames. Se a falta de intensidade é só aqui no futebol brasileiro ou se também atinge o colombiano nos jogos da sua seleção. Volto com vocês. Valeu, Edu. Obrigado, viu? Todo mundo de olho às 5h30 da tarde, então, no Star Plus, Colômbia e Espanha. Grande jogo, Mário. Olha, pra gente fechar os grupos da Libertadores, falta o São Paulo. São Paulo que está no grupo B, tem o Barcelona de Guayaquil, o Talheres da Argentina e o Cobresal do Chile. O São Paulo tem um grupo duro também, né? Principalmente pelo que vem jogando o São Paulo. Esse é um detalhe. Essa é uma questão para ser resolvida também. O São Paulo não vem jogando bem. Tem pela frente o Barcelona de Guayaquil, que sempre costuma ser um adversário. O Mansur deu a estatística aqui, é o único time fora Brasil e Argentina que conseguiu classificar para a semifinal em duas vezes nos últimos anos, né, nas últimas 7 edições. Não é fácil jogar lá em Guayaquil, estádio cheio também, uma torcida que faz barulho. O jogo contra o Talheres na Argentina, um time muito organizadinho, está sempre formando bons jogadores. O canhotinho do Corinthians veio de lá, né? O Garro veio de lá, né? Isso. Pô, só pra vocês... e acho que o Cobresal é a grande baba do grupo. Não vai nem poder jogar no estádio dele por causa da capacidade. Vai jogar no Atacama, né? Vai jogar em Calama, provavelmente. Ainda acho que o São Paulo tem todas as condições de passar com o Talheres e Barcelona disputando a segunda vaga. Não é o melhor momento de nenhum dos dois, né? Mas o São Paulo vai precisar jogar melhor para ele confirmar o favoritismo. São Paulo e Talheres. Eu vou de São Paulo e Talheres também. Eu também vou. O problema do São Paulo, ele tem que solucionar essa confusão que está nesse momento. Essa dúvida que se gerou, que eu acho, de certa forma, por mais que tenha errado em algumas escolhas, sobre a questão do Carpini. E precisa de respaldo, né? Precisa de muito respaldo. Porém, tudo que acontece ao redor, que às vezes a gente sabe que vem, pode ser às vezes da imprensa para o torcedor, do torcedor que pega, se inflama, mas a diretoria não pode comprar isso. Para a capacidade que o Carpini já mostrou e demonstrou ter, e algum erro, alguma escolha diferente ou que não dê certo, para um time como o São Paulo, eu não vejo minimamente com a possibilidade de se cogitar uma troca de tirar o Carpini. E vamos ser justos, né? Vocês me digam aqui se eu estiver errado. O São Paulo não jogava bem também com o Dorival. Teve um momento ali que se ajeitou, ganhou a Copa do Brasil jogando bem. Jogos pontuais das Copas. Exatamente. Alguns jogos pontuais que foram importantíssimos durante a Copa do Brasil. O São Paulo jogou bem ali naquele momento, passou, venceu a Copa do Brasil com autoridade. Agora, durante o Campeonato Brasileiro, o São Paulo já não jogava bem no ano passado com o Dorival. Agora, o começo da temporada também não é bom. Não vale descobrir agora que o Carpini não tinha experiência em clubes dessa cobrança. Não existe. A gente imaginava que pudesse acontecer porque o futebol brasileiro Se é para tirar agora sob essa justificativa, alguém tem que se responsabilizar junto, quem comanda o futebol de São Paulo. Claro. Porque isso era algo que estava desenhado. E pela informação que circulou hoje, né, tá lá no GE, a diretoria decidiu manter. Né? O que é o correto. Agora tem que manter e respaldar o trabalho, dar tranquilidade para trabalhar. Manter já entrou no mérito de questionar. E não adianta ser cada jogo uma decisão do futuro dele, né? Felipe, outra coisa, o Rames Rodrigues parece que está causando um problema tão grande para o São Paulo que não pode, cara. O Rames, com tudo que ele foi, ele não pode ser ele também, às vezes, uma peça que o pessoal passa a questionar por causa se ele entrou, se ele não entrou, como ele entrou, pelo amor de Deus, cara. Até ouvi, hoje estava acompanhando o Seleção, o Rizek estava falando que, na opinião dele, quando o Rames entra, acontece alguma coisa diferente. Eu não vejo, assim, tão clara essa relação de uma melhora do São Paulo com o Rames. Para mim, ele tem pequenos lampejos. Ele teve dois jogos. Em alguns jogos. Mas não suficientes para causar esse alarde todo pedindo Ele não convenceu nenhum dos dois treinadores que trabalharam com ele, né? E ontem, o nosso companheiro, né, sempre muito bem informado, Paulo Vinícius Coelho, o PVC, publica na coluna dele, no UOL, de que o grupo do São Paulo não enxerga tão bem as atitudes do Rames dentro do clube, que ele não é tão bem visto pelos companheiros. Então, acho que não é tão simples a situação. Não é tão simples, só que daí tem um lado também, o torcedor não ficou lá pedindo ele, aí entrou.
Entrou naquela que ele entrou. Aí o torcedor fala, por que colocou? É sempre assim. Pô, pro torcedor também ver. Então tem jogador que às vezes você tem que pôr no campo para realmente mostrar aquilo que você não pode acompanhar, que ele não tá legal. E esse último jogo, da maneira que foi, não bateu o pênalti e tudo, cara, é um negócio que realmente o São Paulo tem que se preocupar com ele. Mas que está muito quente. Nós vamos passar pelo Paulistão com São Paulo eliminado. Perdeu nos pênaltis para o Novo Horizontino. A gente também vai passar pelas finais sendo definidas do Carioca. Vamos conversar sobre isso no programa de hoje. Você pode participar da discussão na hashtag Troca de Passes no Twitter. Vai lá, participa com a gente, manda a sua opinião. A gente vai lendo aqui no programa, que hoje tem a participação de Alex Meschini e Carlos Eduardo Lino. Boa noite, Lino. Tudo bem, Jéssica, Alex, amigos? Quando o Rizek, na sexta-feira, me perguntava pra gente na mesa, né, qual era das quartas de final em São Paulo a mais equilibrada, que tinha distância menor, né? Todo mundo respondeu que era essa do São Paulo. Era previsível que o São Paulo tivesse dificuldade, que o jogo fosse muito difícil, o grupo do São Paulo foi apertado, o Novo Horizontino poderia ter sido o primeiro, a proximidade entre eles, o fato de eles não terem se enfrentado, o Novo Horizontino, pelo fato de não ter perdido para nenhum grande até então, empatou com o Palmeiras, ganhou do Santos, ganhou do Corinthians, time ajustado. Surpresa zero pela qualidade do Novo Horizontino. Evidente que a gente sempre vai esperar mais do São Paulo. Evidente que quem tem jogadores do nível do São Paulo, num confronto como esse, precisa saber decidir. E o São Paulo não soube, vamos falar sobre isso. Alex, boa noite. Boa noite, Gé. Boa noite, Lino e todo mundo que está em casa. Os dois grandes acabam caindo, né? São Paulo e Vasco. Por dois times de menor investimento, que no futebol, daquilo pelo menos que a gente acompanha, que joga realmente dois dos melhores futebol assim, que a gente pode imaginar, Novo Horizontino e Nova Iguaçu. E que a gente não deve tirar o mérito, de maneira nenhuma, desqualificar aquilo que eles fizeram em campo hoje, acho que com essas duas equipes. Dois times muito bem treinados, com jogadores competentes e corajosos.